vamos aprender um pouquinho sobre a criança ferida? A criança ferida, gente, ela não é esse conjunto de traumas da infância, tá? Como a gente pensa que é, como alguns ensinamentos abordam desta maneira, é um tipo de abordagem, mas é uma abordagem que ainda trabalha ela só num primeiro nível. Enquanto isso fica sendo acreditado, né, que o que essas entidades precisam é só resolver o trauma da infância, isso não fica resolvido, porque vocês vão perceber que várias coisas que vocês passaram na infância, vocês já curaram, já perdoaram, já nem lembram mais, e mesmo assim essa criança ferida está aí. Então, não tem a ver com isso. Ele não é exclusivamente um processo emocional, é uma distorção da consciência, é como se a consciência ela tivesse ficado tendenciosa a agir daquela maneira ou agir com essas forças. Então, é uma abertura que a nossa consciência dá, né, para acreditando que isso resolve, né? De alguma maneira foi ensinado em vidas passadas, em outras realidades, né? Em corpos passados, porque a vida é a mesma, né? Mas foi em outras realidades, de outras experiências em outros corpos, que usou a consciência ficou distorcida em algum nível, que faz com que essa energia entre e ela vai agir nos três corpos. Então, ela vai estar nos pensamentos, nos sentimentos aqui, no emocional e no físico. Por isso que vocês sentem taquicardia, sente todos os efeitos físicos, porque ele vem direto da consciência. A questão da carruagem, a gente vai fazer uma analogia. Quem usou essa analogia foi Krishna, né? Se vocês quiserem estudar a analogia que Krishna fez dessa carruagem, ele fez de uma outra maneira, em que ele não fala da consciência, né? Eu já trago uma atualização ousada, né? Com a mesma carruagem para ensinar vocês, que é o seguinte: analisem essa carruagem, tá? Então, vamos dizer aqui que nós temos 3 cavalos aqui que estão na frente dessa carruagem. Então, é como se esses 3 cavalos fossem nosso corpo físico etérico, né? Que tem o nosso duplo etérico, o nosso corpo energético é junto com o nosso corpo físico. Então, nosso corpo, primeiro, físico etérico, o segundo corpo, o corpo astral emocional, que é o segundo cavalo, e o terceiro cavalo, que é o nosso corpo mental. Tá? Então, esses 3 cavalos estão na frente, né, dessa carruagem, que são esses 3 corpos. Esse chapeleiro, esse senhorzinho que está sentado aí, né, segurando a rédea desses 3 corpos, é a nossa consciência. Tá? Então, essa nossa consciência aqui é ela que teoricamente, tem que dar conta desses 3 cavalos para que leve essa carruagem para onde ela tem que ir, né? Então, se a consciência ela perde o governo, tá? Ela solta as rédeas, o cavalo mais forte vai levar para onde quiser. Então, se o cavalo emocional, né, for mais forte, ele vai levar a carruagem, a tua consciência e tudo que está carregando ali, que eu já vou falar da carga, né? Tudo que está carregando vai levar assim, vamos lá, o corpo emocional ele quer parar para comer mato agora. E a consciência entende que eles deveriam ir logo para poder alcançar o rio para beber água, que vai ser o melhor para todos os envolvidos, né? Não, mas o cavalo do meio, que é o emocional, ele quer parar e comer o mato. Então, se não tiver as rédeas, ele vai dizer, não, vai comer o mato agora, a gente tem que ir lá alcançar o rio, né? Então, se não tiver essa força da consciência para esses 3 cavalos irem para onde tem que ir, né? Fica uma coisa desgovernada. E aí é essa sensação que a gente tem quando um dos cavalos é tomado, né? De que a gente não sabe para onde que a gente foi, onde que essa carruagem parou, né? Então, o eu superior, ele age através deste senhorzinho que está sentado aí. Então, esse senhorzinho sentado, ele tem o poder e a vontade que age dentro da cabeça dele ali, que é a verdade que nós somos, o eu superior, aquele que sabe para onde a gente tem que ir, né? E a maior missão dessa consciência, desse senhorzinho, é fazer com que esses 3 cavalos entendam para onde a gente realmente tem que ir, sem que eles enlouqueçam e se desgovernem, tá? Quando a gente olha essa carruagem aqui, tá? A gente pode falar da carga que a gente traz. Então, ali dentro tem a criança ferida, tá?
Ali dentro é a criança ferida, e essa criança ferida, ela tenta entrar na cabeça, ela fica gritando ali para o senhorzinho, dizendo, o caminho está errado, tem que ir para outro caminho, entendeu? Aí, quando ela grita aqui, às vezes esse senhorzinho vai errar, tá? Para onde esses cavalos vai deixar os cavalos tomarem conta, né? Por causa dessa interferência das cargas que estão ali. Só que nessa carruagem tem tudo que é tipo de força, tá? Ela tem as cargas que a gente veio distribuir, então vamos supor que essa carruagem tem que ir para algum lugar para deixar alguma dessas cargas, né? Então tem que chegar até lá, tem que fazer o caminho, né? Então tem essas cargas, tem as cargas que têm que ser curadas, né? Então tem todas essas realidades paralelas que a gente traz, né? Que acabam interferindo muitas vezes para onde essa carruagem vai. Porém, se você for analisar, por mais que elas tenham influência, não são elas que determinam para onde os cavalos vão. Por isso que eu disse para vocês que parece que essas forças estão comandando, né? E você vê aí que o chapeleiro está olhando ali para onde está a carruagem, né? Então, assim, há uma tendência da consciência tá ligada e tá olhando para tudo isso que ela vem trazendo, né? Então, ela olhar para tudo isso que vem trazendo, às vezes interfere, né? E essas consciências acabam incorporando a ideia, né? Porque o chapeleiro, que eu dei o nome da consciência de chapeleiro aí, o chapeleiro acaba acreditando, né, no mapa que está ali na carruagem, e ele fala, solta, pode soltar os cavalos, ó, governa os cavalos assim, deixa o corpo, né, fazer assim, deixa os cavalos fazerem assado. Então, da mesma maneira que há algumas energias, né, que estão meio enlouquecidas, estão em estado de demência, tá? Acabam fazendo o chapeleiro acreditar. Existem outras ali dentro que falam, não acredita não, né? Que vocês ficam dizendo que escutam a guerra interna, a consciência de vocês fica ouvindo o povo brigando lá dentro da charrete, né? O povo fica lá, vai para a direita, para de interferir, o que você tem que falar que vai para a direita, que não sei o quê, né? Então, ele fica ali ouvindo aquilo ali e ele decide qual que ele vai seguir. Só que a gente tem que entender que não é nessa carruagem, tá? Necessariamente, embora tenhamos ali alguns mentores no campo astral, algumas realidades ali que a gente traz junto, né? Para poder nos orientar, ser um bom GPS, porque já fez esse caminho em algum outro lugar, nós também temos interferência de algumas forças que estão em estado de demência, né? Então, como é o caso da criança ferida, como ela não tem compreensão total, né? Como um animalzinho que está machucado, não tem uma compreensão total, então ela fica falando coisas que ela não consegue entender. Então, o chapeleiro tem que lembrar, tá, das coisas que ele trouxe, o caminho que ele trouxe para aí, tem a ver com os olhos dele, ele tem que olhar em volta para o aqui e agora e dizer para os cavalos onde é que está o rio e não ficar ouvindo, tá? Essas coisas da carruagem, né? Então, assim, logicamente, quando a galera da carruagem já está organizada, a galera da demência já está dormindo, já foi tratada, né? Já foi resolvido, então elas não ficam falando tanto ali, né? E você consegue escutar um mentor que realmente já fez esse caminho e que consegue te orientar. Então, aí esse é um trabalho que você entrega a sua consciência, né? Para essa incorporação desses mentores, desses médicos de cura, né? Dos pretos velhos, de algumas dessas entidades que vêm junto com essa galera da demência para, inclusive, tentar organizar a bagunça da carruagem, né? Que eles ajudam a cuidar dessa criança aí ferida, ela não está sozinha, se ela olhar em volta, se a criança ferida de vocês olharem em volta e da onde elas estão, elas vão ver que sempre tem um preto velho ajudando elas, sempre tem outras energias cuidando delas que elas não estão conseguindo enxergar porque estão em estado de demência. Mas se ela parar um pouquinho e olhar, ela está sendo acolhida, ela está sendo cuidada, porque dentro dessa carruagem vem tudo preparado. Só que quando ela começa a gritar que ela não está acreditando no que está acontecendo, ela fica gritando para poder convencer o chapeleiro, e muitas vezes o chapeleiro se confunde com o que ele está ouvindo e esquece de quem ele é, esquece de olhar o caminho da onde ele está levando os cavalos, e os cavalos ficam desgovernados e fica aquela bagunça geral, tá? Então, para a gente entender que, assim,
a gente tem que contar com a nossa coerência, com a nossa razão aqui, com aqui agora, com o estado de presença. Esse chapeleiro, ele precisa estar no estado de presença. Lembra que a Mari falou que ela, quando está no aqui agora, ela vê os sinais, ela vê o amor vindo das pessoas, ela vê as coisas funcionando, ela vê que tipo uma ajuda acontece, que a pessoa certa chega, a maneira certa vai, a ajuda acontece, a coisa se resolve. Por quê? Porque nesse momento ela está segurando as rédeas, por mais que ela ainda esteja confusa com aqueles gritos lá da carruagem, ela olha e fala: pera, eu achei aqui o caminho, pera, o rio está logo ali, calma, nós estamos chegando. Então, ela fica oscilando nesse momento de que calma, e já encontrei o caminho, estamos indo e tal, com voltar a ouvir de novo aquilo ali e fechar os olhos, porque quando essa criança essa entidade sai dali da carruagem, vai lá e senta do lado desse chapeleiro e pega na mão desse chapeleiro e começa ela mesma a dizer para onde ela quer botar os cavalos. E aí ela mesma deixa o cavalo, ela usa o chicote para bater nos cavalos, ela faz um auê, né? Então é essa sensação, é essa relatividade da carruagem, né? Que eu estou usando aqui para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Então, o que vai resolver tudo isso é a tua autoconsciência, o teu estado de presença para governar e dizer, calma, corpo emocional está tudo bem, eu sei, o cavalo está lá agitado, então é você que vai organizar tanto a carruagem quanto os corpos. Então, a consciência tem aí uma missão, né? Gigantesca em organizar todos esses cavalos que vão na frente, que são os corpos, como essas cargas que a gente traz para serem resolvidas, tá certo?